meninos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecidos do corpo humano. Sabemos que todo ser vivo ele é formado por célula. E as células, a gente também sabe que elas não são iguais. Ao conjunto de células que são iguais e desempenham a mesma função, a gente dá o nome de tecidos. Os tecidos do corpo humano, eles vão se dividir em 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento, então ele vai revestir todo o nosso corpo, tanto interno quanto externamente. Ele é um tecido, gente, que ele está presente na pele. A pele, ela não é um tecido, ela é formada por um conjunto de tecidos. Então, a nossa pele, ela é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. Além do tecido epitelial, ele ser de revestimento, é dele também que saem as glândulas que secretam substâncias, por exemplo, lágrimas, suor, o leite materno. Então, o tecido epitelial, ele é tecido de revestimento e tecido da onde vão surgir as glândulas. Com isso, gente, ele sendo de revestimento, ele é a nossa primeira defesa do nosso corpo, tá? Então, ele atua como uma barreira, tá? Contra invasores. Aí, gente, nós temos depois o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele possui várias funções. Por quê? Porque ele se subdivide. Então, a gente vai ter tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo adiposo, ele é formado por células que acumulam gordura. Esse tecido, ele tem assim, a principal função dele é isolamento térmico. Então, se a pessoa tem muita gordura, essa pessoa sente menos frio do que quem tem menos gordura. Consequentemente, a pessoa que tem muita gordura sente mais calor do que quem tem menos gordura. É um tecido também, gente, que ele absorve impactos mecânicos. Tipo assim, se você tem pouca gordura e você bate num lugar com muita força, o que acontece? Fica roxo, dói muito. Já se você tem bastante células adiposas, se você é mais cheinho, esse impacto ele é mais tranquilo, ele é amortecido. E a gente tem depois o tecido cartilaginoso. Esse tecido, gente, ele é um tecido que ele é resistente, porém flexível. Por exemplo, tá na sua orelha, ó. Você consegue mexer a sua orelha, mas você não quebra ela. Ela volta depois pro lugar. No seu nariz também temos cartilagem. Além, né, gente, das ligações dos nossos ossos com os músculos. Também tem tecido cartilaginoso ali. O nosso tecido ósseo, ele já é um tecido, assim, rígido, bem resistente. Então, ele não é maleável, tá? Ele tem função específica de quê? De sustentar o corpo, tá? Sustentar o corpo, fazendo com que os órgãos vitais, nosso coração, ele tá aqui na frente tem a caixa torácica, que é tecido ósseo. Nosso cérebro tá dentro do crânio, tá? Que é tecido ósseo. Então, ele é tecido que vai dar sustentação ao nosso corpo e proteção dos órgãos vitais. O nosso osso sangra? Sangra sim, tá? Ele é enervado, ele possui vasos sanguíneos que passam por ele, porque ele é um tecido de reserva de cálcio, tá? Então, quando a gente toma leite, bebe iogurte, come queijo, esse cálcio, ele é armazenado nos nossos ossos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele é o tecido, gente, que ele é líquido, ele se apresenta de forma líquida. Ele é um tecido de transporte, ele é um tecido de defesa, porque nele vai ter células como as hemácias, que transportam o oxigênio, os leucócitos, que são as nossas células de defesa, as plaquetas, que agem na coagulação do sangue, que faz o sangue endurecer quando a gente corta alguma parte do nosso corpo. E vamos ter também
o plasma, né, gente, que é a parte líquida do sangue, que é onde vai ser transportado os hormônios e tal. Então, o tecido sanguíneo, ele chega assim a todas as partes do nosso corpo, porque é por onde chega nutriente, é por onde chega a célula de defesa para combater alguma infecção e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecido muscular. O tecido muscular, gente, ele é formado por células alongadas e especializadas em contração e relaxamento. Então, os músculos, eles vão fazer o quê? Possibilitar o movimento, tá? E ele também se subdivide, ele também vai ter 3 divisões. Tecido muscular liso. Ele não tem como a gente controlar, o movimento dele é involuntário. E ele está presente aonde? Nos nossos órgãos, por exemplo, na bexiga, aí ele está presente no nosso intestino, tá? Então, a gente não tem como controlar. Já o tecido muscular esquelético, ele é um tecido que ele vai atuar junto aos nossos movimentos e de acordo com a nossa vontade. Então, ele tem um movimento voluntário. Eu quero abrir a mão, eu abro. Eu quero fechar a mão, eu fecho. Eu quero fazer, eu faço, tá? Dobra pra lá, dobra pra cá. Porque eu comando, tá? Já o tecido muscular cardíaco, ele só é encontrado no coração. E ele que vai promover, gente, olha, essa característica dos movimentos de sístole e diástole, para que o sangue possa entrar dentro das câmaras do coração, sair das câmaras do coração e circular todo o nosso corpo. Aí, gente, nós temos aqui, olha, o tecido nervoso. O tecido nervoso, a célula principal dele é o neurônio, tá? O tecido nervoso, ele é responsável por controlar as ações do nosso cérebro, por dar respostas, tá? Que a gente precisa. Então, o tecido nervoso, ele é tecido muito importante que ele constitui, junto com as demais células, o sistema nervoso, que é o que comanda, que controla todo o nosso corpo, tá? Então, gente, esse foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo